Vladimir Putin está urgentemente retirando seus bens e muito provavelmente sua família da Rússia para longe dos ataques de drones ucranianos. Mais um iate usado por Vladimir Putin e sua amante Alina Kabaeva deixou a Rússia. No dia 26 de junho, o iate saiu do Krai de Krasnodar e seguiu para a Turquia pelo Bósforo. E no dia anterior, outro iate de Vladimir Putin, escoltado por navios de guerra, foi visto na costa da Dinamarca e também estava se afastando da Rússia. Paralelamente, Vladimir Putin enviou Lukashenko a Pequim para negociar apoio, já que a situação do combustível na Rússia está ficando cada vez pior. Na Crimeia anexada, chegaram a declarar que os moradores devem se adaptar a viver sem gasolina, porque, mesmo de acordo com as avaliações oficiais das autoridades de ocupação, não haverá gasolina para os crimeanos comuns, pelo menos por um mês. E a situação obviamente não vai melhorar. Nesse contexto, analistas do The Independent chamaram a atenção para o fato de que o ditador russo já havia praticamente admitido que as coisas não estão indo conforme o planejado e pediu o retorno às negociações de paz. Foi exatamente nesse momento quando mísseis ucranianos atingem refinarias de petróleo russas e pontes que conectam a Rússia estão sob ataque, exceto a federação com os territórios ucranianos ocupados. Oficialmente, o preço do litro da gasolina na Rússia ultrapassou 100 rublos pela primeira vez na história. Enquanto isso, a Ucrânia apresentou um novo drone interceptador que é capaz de mudar radicalmente as regras do jogo. Porque ao mesmo tempo ele pode interceptar drones russos como defesa antiaérea, mas também pode atacar como uma munição vagante. Já em outra guerra no Oriente Médio, mais um impasse e, eu diria, até mesmo uma humilhação. Na véspera, Donald Trump anunciou negociações urgentes com o Irã em Doha. Hoje chegaram ao Qatar seus enviados Stephen Witkoff e Jared Kushner, mas as negociações foram canceladas, embora agora os iranianos afirmem que simplesmente nem foram informados de que os americanos queriam se encontrar com eles. Enquanto isso, em Kiev, foi preso um colaborador autoconfiante que trabalhava para os russos na Crimeia, ocupada desde 2014, e agora apareceu em Kiev para resolver assuntos pessoais. E aí os agentes do SBU o prenderam. Meu nome é Alexei Petchy, hoje é 30 de junho. Vamos resumir juntos, analisar todos esses temas neste episódio e colocar tudo em ordem. Antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like neste episódio e escreva qualquer comentário abaixo deste vídeo. Bom, talvez não agora, mas no meio ou quando você terminar de assistir este episódio. Lembro que os comentários ajudam muito na divulgação desses episódios no YouTube. Então, estão surgindo cada vez mais sinais de que a guerra de Vladimir Putin claramente não está saindo como planejado. E ao contrário dos russos comuns, que não se interessam por política, Vladimir Putin decidiu proteger sua família dos ataques dos drones ucranianos. Hoje, mais um iate usado pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, e sua amante Alina Kabaeva deixou misteriosamente o país. Estamos falando do navio Victoria de 70 metros. E agora o Serviço Marine Traffic registrou que, em 26 de junho, o iate de Putin saiu do Krai de Krasnodar e seguiu para a Turquia pelo Bósforo. Nos dias 28 e 29 de junho, a embarcação ficou ancorada em Istambul, no distrito de Pendik, e depois seguiu rumo à cidade turística de Bodrum. Bom, aqui poderíamos pensar e supor que talvez Vladimir Putin simplesmente tenha mandado sua amante de férias para a Turquia, porque Kabaeva já usava esse iate com frequência antes. Mas coisas muito interessantes têm acontecido com os iates de Vladimir Putin nos últimos dias. Porque junto com esse iate, soube-se recentemente que outro iate de 82 metros, o Graceful, também ligado a Vladimir Putin, foi para a Turquia. Ela está sendo escoltada por um destroyer russo e um navio de resgate chamado Voyevoda. O iate ligou o transponder pela primeira vez desde 2022, enquanto estava no Mar Báltico entre as costas da Alemanha e da Dinamarca. No entanto, parou de transmitir dados de localização imediatamente após as informações sobre seus movimentos aparecerem na mídia. De acordo com o Serviço Marine Traffic, Graceful está a caminho de Istambul e para chegar à Turquia terá que contornar toda a Europa. Ou seja, assim que a mídia percebeu o movimento do iate de Vladimir Putin, os russos desligaram novamente os transponders na tentativa de esconder sua localização.
Além disso, lembro que neste mês imagens de satélite registraram a desmontagem completa de uma grande casa de descanso no território da residência de Vladimir Putin em Valdai. Nas imagens, vê-se que da construção maciça nem a fundação restou. Paralelamente, em junho foram registradas grandes interdições na área da residência de Vladimir Putin. Em particular, nas regiões de Tver e Novgorod, enormes trechos da rodovia pedagiada M11, com cerca de 90 km de extensão, foram interditados. Ou seja, de fato, em um raio de vários quilómetros da residência de Putin, o tráfego era bloqueado e nenhum carro era permitido entrar nessa área. O que ocorria lá naquele momento é desconhecido. Mas, na opinião de especialistas militares e analistas, a demolição de uma das casas da residência de Vladimir Putin em Valdai está relacionada a um conjunto de razões de segurança. A primeira é a prevenção de perdas de reputação, porque um ataque de drones ucranianos a uma instalação tão simbólica e protegida causaria um forte impacto midiático ao Kremlin. A demolição de uma grande construção priva os drones de um alvo visual e térmico evidente. E o segundo é a transformação dessa residência em uma área fortificada totalmente fechada. De fontes abertas, sabe-se que Vladimir Putin transferiu parte de sua família para Valdai e usa o bunker secreto local como principal abrigo estratégico. A luxuosa propriedade está sendo sistematicamente transformada em uma instalação militarizada. Mas, a julgar pela retirada dos iates da Rússia, pode-se supor que todos esses movimentos em Valdai são apenas para desviar a atenção. Destaco novamente, notaram a saída de 2 iates, mas o que não viram segue sendo um mistério. Putin pode estar retirando família e bens da Rússia em escala maior. Aparentemente, Vladimir Putin entendeu que nada poderá proteger ele e sua família dos ataques ucranianos. Porque a destruição desse centro de lazer na residência em Valdai não aconteceu por acaso. Ela foi precedida por uma preparação em grande escala da defesa antiaérea e da infraestrutura defensiva ao redor dessa residência. Ao redor da residência de Putin foram construídas 7 novas torres no perímetro, nas quais estão posicionados sistemas Pantsir-Sum de prontidão. E nas rodovias M10 e M11 no distrito de Valdai, os serviços de estrada começaram a instalar em massa redes especializadas para proteção contra drones. Mas, como você pode imaginar, essas redes, é claro, não conseguem proteger contra drones pesados de longo alcance, como o drone ucraniano Liuti. Analistas do The Independent destacaram que Vladimir Putin praticamente admitiu na véspera que as coisas não estão indo como o planejado e pediu para retornar às negociações de paz. Exatamente nesse momento, quando mísseis ucranianos atingem refinarias de petróleo russas e pontes que conectam a Federação Russa aos territórios ocupados da Ucrânia estão sob ataque. Segundo a publicação, o ditador do Kremlin está visivelmente alarmado. Porque os aeroportos da Rússia estão sendo fechados e agora, de forma constante, a logística militar está enfrentando sérios problemas e o apoio à guerra entre a população está gradualmente enfraquecendo. E hoje, tanto no Yandex quanto no Google, foi registrado um aumento nas buscas entre os russos com a seguinte pergunta: quando a guerra vai acabar? Ou seja, os russos começaram a perceber que a guerra, na verdade, chegou até a casa deles. Ao mesmo tempo, a mídia estatal russa já não consegue mais manter artificialmente o mesmo nível de interesse de antes, em torno da chamada Operação Militar Especial. Lembro que até mesmo Solovyov, quando Moscou foi bombardeada em meados de junho, estava sentado no estúdio completamente perdido e realmente não sabia o que dizer. Porque, bem, você pode dizer que tudo está indo conforme o plano quando drones e mísseis atacam o território da Ucrânia. Mas quando esses drones e mísseis voam sobre Moscou e os moscovitas veem esses flashes, explosões e como a tampa de um enorme reservatório de petróleo simplesmente voa pelos ares. Bem, aí fica difícil sentar e dizer que tudo está indo conforme o plano. E Solovyov realmente ficou perdido naquela hora. Ele não sabia o que dizer aos russos para tentar acalmá-los de alguma forma. Que tudo está indo conforme o plano, que Vladimir Vladimirovich Putin é competente, que ele está fazendo tudo certo e assim por diante. Não dá certo. Na entrevista que Vladimir Putin deu após o escândalo, ele admite diretamente que sim, a Rússia está enfrentando uma escassez de combustível por causa dos ataques dos drones ucranianos.
O círculo dele também reclama cada vez mais que o acordo, que segundo eles foi alcançado entre o presidente dos Estados Unidos Donald Trump e o anão careca Vladimir Putin durante a cúpula em Anchorage no ano passado, não é mais apoiado pelo presidente americano. Bem, então, na opinião dos russos, tratava-se de conceder a Moscou o controle colonial sobre 20% do território da Ucrânia. Embora mais tarde, no mesmo dia, o próprio Vladimir Putin tenha admitido que não houve nenhum acordo em Anchorage. E aqui vou citar o Jornal Independent. Trump gosta de odiar vencedores. Até agora ele odiou a Rússia, um país que em fevereiro de 2022 iniciou uma invasão em grande escala a um Estado europeu democrático. Agora, talvez seja a hora do secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, explicar ao 47º presidente dos Estados Unidos que os aliados da aliança realmente contribuem para o apoio à Ucrânia. Mesmo sem a ajuda militar direta dos Estados Unidos, exceto pelas informações de inteligência. Ou seja, deixar claro, você achava que a Ucrânia colapsaria sem sua ajuda, mas já faz 1 ano e meio que não ajuda. Destaco que os Estados Unidos não destinam 1 centavo há 1 ano e meio para que a ajuda militar à Ucrânia, e a Ucrânia não colapsou, pelo contrário, começou a conduzir a guerra de forma muito mais bem-sucedida contra os russos selvagens e sujos. Vou continuar a citação. O próprio Vladimir Putin, ao que parece, acredita que os ataques às refinarias de petróleo ainda assim estão atingindo seu objetivo. A Rússia, como já foi declarado repetidamente, está pronta para negociações de paz com a Ucrânia, disse Vladimir Putin na semana passada. Na verdade, isso soou como um pedido para voltar àqueles tempos em que os ocidentais, os aliados da Ucrânia, estavam convencidos da fraqueza de Kiev, como se Moscou estivesse pronta para agir com base nos acordos alcançados anteriormente em Istambul. Mas Vladimir Putin esquece que esses tempos já passaram. E mais uma confirmação do desespero no Kremlin são as constantes reclamações dos funcionários do Kremlin de que Trump já não parece ser um defensor tão fervoroso da Rússia como foi durante a maior parte dos últimos 1 ano e meio. Foi exatamente nesse período que ele interrompeu a ajuda militar a Kiev e assim por diante. E se olharmos de forma sóbria para a situação, nas últimas semanas podemos observar como a Rússia recorre a uma espécie de revisionismo soviético. Reavaliando os resultados da cúpula em Anchorage, que anteriormente os aliados dos Estados Unidos viam como uma concessão de fato a Moscou. No entanto, agora, quando a Ucrânia, e isso precisa ser reconhecido, retomou a iniciativa na guerra, de fato domina no Mar Negro e fez o Kremlin pensar até em proibir a exportação de combustível diesel. A retórica dos representantes do Kremlin mudou. Em suas declarações, cada vez mais se ouvem ressentimento e indignação. Eles não entendem como foi que a Rússia começou a perder nesta guerra. Aliás, sobre a iniciativa vou explicar um pouco mais tarde, porque tenho certeza de que neste momento aqueles russos que ainda continuam assistindo aos meus programas vão dizer: Peti, mas e na linha de frente? As Forças Armadas da Federação Russa avançaram. Sobre o que você está falando? Aqui é preciso refletir mais profundamente, não de forma primitiva. Depois explicarei melhor o que quero dizer. Então, a atenção de Donald Trump agora está voltada para a guerra com o Irã e para aquele acordo fracassado que eles estão tentando fechar. Ao mesmo tempo, esse conflito só fortaleceu a reputação da Ucrânia depois que Kiev ofereceu aos aliados americanos nos países do Golfo Pérsico sistemas de defesa contra drones iranianos. E como escreve o Independent, até agora Trump não obteve sucesso em sua campanha no Oriente Médio. E por isso, como as eleições para o Congresso estão chegando, agora Trump busca uma vitória política mais fácil. E no Kremlin entendem perfeitamente que isso abre novas oportunidades para Zelensky. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, ressentido, sugeriu que a cúpula em Anchorage poderia ter sido, segundo ele, uma espécie de armadilha americana para ganhar tempo e rearmar o regime de Kiev. Seu vice, Sergei Ryabkov, também acusou de forma ressentida os Estados Unidos de se afastarem das, entre aspas, acordos fundamentais alcançados na reunião no Alasca. Agora vou citar Ryabkov integralmente. Percebemos que Washington adota uma postura anti-russa cada vez mais agressiva. Ou seja, a política anti-russa que está sendo implementada pelos aliados europeus mais próximos dos Estados Unidos, Reino Unido e França. Ou seja, realmente os funcionários russos aqui agora demonstram ressentimento, mas especialmente difícil para os russos agora está na Crimeia.
E Vladimir Putin não consegue justificar sua impotência em relação à Crimeia. Segundo o chamado governador de Sebastopol nomeado pela Rússia, Mikhail Razvojaev, as autoridades foram obrigadas a implementar uma série de medidas de emergência. Em particular, o transporte público para de funcionar às 22 horas e as grandes lojas e cafés agora fecham na Crimeia às 20 horas. A escassez de combustível está atingindo cada vez mais o maior troféu russo na Ucrânia, a ponto de até mesmo o próprio Putin ser obrigado a admitir isso. Como resultado, hoje o chamado chefe da Crimeia, Aksionov, reconheceu publicamente que as chamadas autoridades da Crimeia não conseguiram resolver o problema da falta de gasolina. Apesar da introdução do estado de emergência, o objetivo era estabilizar logo a situação. Implementaram o estado de emergência para resolver o problema e restabelecer rapidamente a gasolina nos postos. Aksionov declarou que as autoridades estão tomando medidas para eliminar o déficit. No entanto, não há pré-requisitos para a restauração completa do abastecimento de combustível. E a seguir, uma citação de Aksionov. Prezados crimeanos, a situação com a crise de combustível continua. Peço que tenham paciência. Grandes volumes de combustível não estarão à venda em breve, mas o Ministro de Combustível e Energia informará diariamente. E no final, o chefe da ocupação de Sebastopol, Mikhail Razvojaev, declarou diretamente, cito, as restrições ao combustível ainda permanecem e aproximadamente vão durar por mais um mês. A gasolina para os crimeanos comuns na Crimeia seguirá indisponível por pelo menos mais um mês, segundo as autoridades oficiais locais. Lembro que a venda livre de combustível na Crimeia, inclusive por meio de cupons, QR Codes e por contatos, foi interrompida em 21 de junho após novos ataques das Forças Armadas da Ucrânia a instalações petrolíferas e logísticas da península. Desde então, o combustível é fornecido apenas para estruturas estatais e para os ocupantes. Bem, quero dizer para os militares. Além da escassez de gasolina na Crimeia por ataques das Forças Armadas da Ucrânia às subestações, a eletricidade é frequentemente cortada. E foi justamente aquele Aksionov que, em seu pronunciamento de 30 de junho, prometeu encontrar possibilidades técnicas em alguns dias para restabelecer a distribuição justa de eletricidade em todas as regiões da península. Sobre as principais demandas atuais dos crimeanos, a distribuição injusta de eletricidade. Hoje houve reunião de trabalho com todos os deputados, representantes das concessionárias de serviços públicos e chefes das administrações municipais. A principal tarefa hoje é, até o fim do dia, tentar estabelecer uma distribuição justa de eletricidade, considerando as possibilidades técnicas. Como vemos com a gasolina, os ocupantes já decidiram que ela ficará indisponível por pelo menos mais um mês. O mesmo ocorrerá com a eletricidade. E vocês ainda deveriam agradecer o fato de que as Forças Armadas da Ucrânia, por enquanto, mudaram o foco para outros alvos. Mas podem atacar a Crimeia de novo e aí pode ser que fiquem meio ano sem gasolina. No final das contas, não é só na Crimeia ocupada, mas também na Rússia, que há um recorde histórico. Pela primeira vez na história, o preço do combustível ultrapassou 100 rublos por litro. É interessante que os postos de gasolina não ultrapassavam esse limite de preço porque o software simplesmente não previa etiquetas de preço com 3 dígitos. O combustível nunca foi vendido a esses preços na Federação Russa antes. Nesse momento, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, declarou que a Rússia está em contato com outros países, discutindo a possibilidade de importar combustível a preços aceitáveis. É interessante que até mesmo os chamados parceiros da Rússia dizem: ouçam, esses são os seus problemas, mas para nós, bem, já que há demanda, vamos aumentar um pouco os preços do combustível. Estamos prontos para vendê-lo para vocês, mas não a preços de mercado, e sim um pouco acima dos preços de mercado. É como se o karma estivesse voltando. Antes os russos manipulavam preços do gás e petróleo. Agora isso retorna para eles. E é curioso que Peskov se recusou a dizer com quais países exatamente o Kremlin está negociando o fornecimento de combustível por questões de segurança. E agora, da Ucrânia já sinalizam e insinuam que qualquer petroleiro com derivados de petróleo de países asiáticos que entrar em portos russos e em portos. Nos territórios ocupados da Ucrânia, incluindo a Crimeia, as Forças Armadas da Ucrânia vão considerar como alvos militares legítimos, já que isso é uma ajuda militar direta ao ocupante e agressor. Na verdade, isso é um aviso direto a todos para não tentarem salvar Vladimir Putin, caso contrário, seus petroleiros também serão destruídos, assim como as refinarias de petróleo russas. E, o que é muito importante, isso está de acordo com o artigo 51 da Carta da ONU sobre Autodefesa.
Enquanto isso, o Reino Unido e aliados europeus buscam formas de ampliar rapidamente suas capacidades de defesa. Ou seja, a Europa está rapidamente reajustando seus orçamentos militares. E hoje, antes de deixar o cargo, o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, declarou que vai aumentar drasticamente os gastos militares em quase 20 bilhões de dólares, embora anteriormente o Reino Unido tenha se comportado, digamos assim, de forma muito conservadora nessa questão e estivesse muito atrás de outros países em relação à porcentagem do PIB destinada à defesa. E aqui os especialistas afirmam que a Rússia já conseguiu fazer o Ocidente ficar nervoso. Pois é, dizem que por isso países europeus precisam destinar mais recursos à defesa, mesmo com orçamentos já pressionados. E tudo isso para conter a ameaça de um Estado cuja economia, bem, é relativamente pequena e que está cada vez mais esgotado pela guerra e pelas sanções que atingiram o setor de petróleo. Estamos falando da Rússia. No entanto, existe outro caminho que pode ser seguido pela Europa e até mesmo pelos Estados Unidos. E даже Соединенные Штаты Америки. Esse caminho consiste em fortalecer os sucessos da Ucrânia no campo de batalha, ajudando Kiev não apenas a estabilizar a linha de frente, mas a quebrar de vez a logística militar russa, o que pode levar ao colapso total da frente do exército russo. Não se descarta que a Ucrânia seja capaz de alcançar isso sozinha, continuando a atual campanha em larga escala de ataques de médio alcance contra alvos em territórios ocupados pela Rússia. A derrota do exército russo representa uma ameaça séria para os atuais governantes do Kremlin. Putin entende isso perfeitamente. Como alguém que conhece bem a história do seu país, Putin não pode deixar de se lembrar de que foi justamente o retorno humilhante das tropas russas após a Primeira Guerra Mundial que se tornou um dos fatores da queda do regime cesarista. E agora Vladimir Putin está tentando de todas as formas convencer os russos de que supostamente eles estão vencendo. Por quê? Porque o exército da Federação Russa está avançando na linha de frente. Se você reparar, nas últimas 2 semanas ele sempre diz: estamos avançando, indo para a frente. Nossas tropas, como ele disse, estão bombardeando todos os dias e rompendo a linha de frente, avançando e assim por diante. Mas Vladimir Putin não diz para esses mesmos russos que a Ucrânia simplesmente escolheu uma outra estratégia. Não bater de frente na linha de frente, perdendo, infelizmente, soldados. Não. Mas levar a situação do exército russo ao ponto em que ele próprio será forçado a fugir da linha de frente, porque a logística e o abastecimento serão destruídos. Os russos podem avançar o quanto quiserem na linha de frente, mas em algum momento chegará uma situação em que a retaguarda deles será completamente destruída. As linhas de abastecimento serão cortadas. E de lá não virá mais nenhuma ajuda. É exatamente por isso que agora as forças armadas da Ucrânia, por exemplo, neste momento, estão destruindo pontes no Donbass, na região de Donetsk. Isolaram a Crimeia, atacaram pontes lá, atacaram o abastecimento, atacaram a logística, levaram a situação ao ponto de não haver gasolina na Crimeia. Agora as pontes estão sendo atacadas no Donbass e o que está sendo destruído? A logística. Mas para entender toda essa relação de causa e efeito é preciso ter um pouco de cérebro, coisa que os russos não têm. A propósito, hoje o Ministério da Defesa da Ucrânia codificou e autorizou para uso nas unidades das Forças de Defesa o complexo aéreo não tripulado Tolion, de fabricação nacional, que pode atuar tanto como interceptador quanto como drone de ataque. Ao mesmo tempo, a pilotagem do drone pode ser realizada pelo operador, tanto no modo manual quanto no modo semi-automático. No Ministério da Defesa da Ucrânia informaram que, além de cumprir tarefas de defesa antiaérea, a chamada defesa antiaérea de curto alcance, o Tolion pode ser utilizado de forma eficaz para atingir alvos terrestres e resolver outras tarefas táticas como o drone de ataque. Isso é uma alusão à destruição da logística. Bem, vamos passar para outro assunto. Essas são as negociações entre os Estados Unidos e o Irã, que deveriam ter acontecido hoje, mas acabaram não acontecendo hoje no Catar. Na véspera, Donald Trump anunciou, como ele mesmo disse, negociações diretas urgentes com o Irã na capital do Catar, Doha. E hoje, o genro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Jared Kushner, e o enviado especial Stephen Witkoff chegaram a Doha para essas negociações urgentes com os iranianos. No entanto, os mediadores do Catar informaram que não haverá encontros de alto nível com a delegação do Irã. Witkoff e Kushner ficaram ali, envergonhados, sem saber o que fazer.
De acordo com o Ministério das Relações Exteriores do Catar, nesta semana, não apenas hoje, mas ao longo de toda a semana, em vez de negociações entre as partes, ocorrerão consultas técnicas, incluindo sobre segurança regional. E então, o representante de Teherã, Esmail Baghai, informou que o diálogo com o Catar, não com os americanos, mas com o Catar, sobre a implementação do acordo provisório, incluindo o desbloqueio dos ativos iranianos congelados, provavelmente acontecerá em Doha na quarta-feira. A seguir, uma citação de Baghai. Nos próximos dias não estão previstas quaisquer questões ou encontros com a parte americana em nenhum nível. Ele disse ainda que os iranianos não haviam planejado negociação urgente para hoje, então nada precisou ser cancelado. Mas vale lembrar que ontem Trump declarou que foram os iranianos que solicitaram negociações urgentes. Por isso ele enviou seus emissários ao Catar para essas mesmas negociações urgentes, que, como você pode ver, não aconteceram, porque os iranianos simplesmente não compareceram. Mas vamos falar sobre isso com mais detalhes. Sobre tudo isso vamos conversar já na próxima edição. Aqui não vou me aprofundar, só vamos passar rapidamente e registrar essa notícia no final deste dia. E no final do programa, como de costume, vou contar uma notícia que tenho certeza vai arrancar um sorriso de você. Hoje, o Serviço de Segurança da Ucrânia prendeu o ex-presidente do Comitê Republicano da República Autónoma da Crimeia para Combustíveis, Energia e Política de Inovação, que após a ocupação da península em 2014 passou a colaborar com a Rússia. E hoje o SBU o prendeu, quem diria onde? Em Kiev, para onde ele foi confiantemente, como ele mesmo disse, para resolver assuntos pessoais. Só pense e reflita, 12 anos como colaborador, trabalhou com os russos, ajudou eles, é conhecido porque é político, ou seja, ele é famoso, todos sabiam sobre ele, e mesmo assim ele foi para Kiev resolver assuntos pessoais. Estamos falando do colaborador Sergei Bov. Como contou o SBU, esse personagem, praticamente logo após a anexação da península pela Rússia, tirou cidadania russa e ofereceu sua ajuda aos invasores russos. Depois, o gauleiter local, Aksenov, nomeou ele, atenção, como o chamado Ministro de Combustível e Energia da República da Crimeia. Enquanto ocupava esse cargo, o acusado ajudava a administração de ocupação da Federação Russa a estabelecer controle sobre a infraestrutura energética estrategicamente importante da península. E é curioso que esse ministro do combustível fugiu da Crimeia justamente na época em que havia enormes problemas com o combustível por lá. Bom, vai saber, talvez ele tenha fugido conscientemente para Kiev, entendendo que, é melhor cumprir pena na prisão do que ficar com os russos. Ou então ele é tão burro que foi para Kiev achando que simplesmente não iam perceber. Deixo reticências aqui. Escreva suas opiniões e suas conclusões nos comentários, inscreva-se, ative o sininho e deixe o like no canal. Se quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, você pode fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. É isso, se cuidem. Tchau a todos.